Entre os dispositivos dos computadores, podemos citar o scanner, o microfone e o SSD. Qual das alternativas abaixo representa, respectivamente, a classificação correta dos dispositivos mencionados? Letra A, periférico de saída, periférico de entrada e unidade de armazenamento. Letra B, periférico de saída, unidade de armazenamento e periférico de entrada. Letra C, periférico de saída e unidade de armazenamento. Letra D, periférico de entrada e unidade de armazenamento. E a letra E, unidade de armazenamento, periférico de saída e unidade de armazenamento. E aí, pessoal, qual a resposta correta para esta questão? Letra A, B, C, D ou E? Então, vamos ver, pessoal, vamos ver passo a passo. Olha só. A questão diz o seguinte: entre os dispositivos dos computadores, podemos citar o scanner, o microfone e o SSD. Qual das alternativas abaixo representa, respectivamente, a classificação correta dos dispositivos mencionados? Então, tem que ser, se é respectivamente, tem que ser primeiro do scanner, depois do microfone e depois do SSD, porque ele diz respectivamente. Então vamos buscar lá a história primeiro do scanner e do microfone. Observa, quando a gente fala de periféricos, existem aqueles chamados periféricos de entrada, como o caso do teclado, do mouse, do microfone, do scanner e também da webcam, que são bons exemplos de periféricos de entrada de dados, porque esses enviam dados para a CPU processar. Lembrando que a CPU é o processador do computador e a CPU processa os dados que advêm de periféricos de entrada. Depois que a CPU processa os dados advindos dos periféricos de entrada, ela então encaminha esses dados para os chamados periféricos de saída de dados, como o caso da impressora, como o caso da caixa de som, do próprio monitor do computador ou vídeo, ou ainda das caixas de som. É claro que existem aí determinadas situações específicas, como por exemplo disse a Daniele Lanher, que é o caso da impressora multifuncional. Porque se nós temos uma impressora multifuncional, o próprio nome já diz, é multifuncional, tem mais de uma função. A impressora multifuncional é um periférico de entrada e saída simultaneamente, porque a impressora multifuncional tem parte scanner, que é periférico de entrada, e tem parte saída, que é a impressora. Outro exemplo de periférico de entrada e saída, como bem lembrou o José Rego ali, são os monitores touchscreen, monitores toque na tela. Porque, a princípio, um monitor é só um periférico de saída. Mas, se o monitor for touchscreen, eu posso tocar na tela e enviar dados para a CPU processar. Sendo assim, o monitor touchscreen é um periférico de entrada e saída, porque quando eu toco eu realizo uma operação de entrada, mas ao mesmo tempo eu estou visualizando as imagens na tela, o que se refere a uma operação de saída. Então, um monitor chamado de touchscreen também é um exemplo de periférico de entrada e saída. Mas aqui a questão pediu especificamente o scanner e o microfone. E observa que só scanner é só periférico de entrada e microfone é periférico de entrada também. Então, o scanner e o microfone citados na questão são periféricos de entrada. Mas a questão também cita o SSD, que é o chamado Solid State Drive, ou unidade de estado sólido. Esse tipo de dispositivo, essa unidade de estado sólido, se vocês observarem, ela trabalha com microchips de memória flash. Então é um dispositivo responsável pelo armazenamento de dados, mas que é diferente dos sistemas magnéticos, como o caso do disco rígido, porque não possui partes móveis. O que nós temos dentro de um SSD são microchips de memória flash, é um circuito integrado semicondutor. Quer dizer, microchips que armazenam os dados na forma de memória flash. Outra coisa importante das unidades de estado sólido, conhecidas como SSD, é a ideia da memória que ela utiliza, como eu disse. Ela é baseada no que chamamos de memória flash, né? O Iago Gomes perguntando: o controle do joystick é um periférico de entrada. Bem, outra dica importante sobre o SSD é que na comparação com o disco rígido tradicional, o SSD apresenta maior resistência a impactos, porque ele não tem partes móveis como tem o disco rígido tradicional.
e ele também apresenta menor consumo de energia na comparação com o disco rígido. Já que ele não tem partes móveis, o consumo de energia dele é menor, fazendo com que um laptop numa bateria, por exemplo, possa permanecer com ele ligado na bateria por mais tempo, porque o SSD, claro, consome menos energia, já que não tem partes móveis. Outro ponto importante a destacar é o custo de armazenamento do SSD em relação ao disco rígido na comparação do custo por byte. O SSD ainda tem um custo por byte mais alto se comparado ao disco rígido tradicional, embora esse custo está, a cada dia que passa, está diminuindo. Por que está ficando mais barato o custo por byte do SSD? Porque alta produtividade. Quando se produz algo em larga escala, em muita escala, a tendência é que o preço vá caindo. Então, cada dia que passa, o SSD vai ficando com um custo menor, mas ele ainda hoje tem um custo por byte armazenado mais alto se comparado ao disco rígido, né? Apesar desse custo elevado, ele apresenta como grande vantagem a alta velocidade no acesso e também no armazenamento dos dados. Então, um computador que tem SSD, principalmente na inicialização do próprio sistema operacional, ou ainda, pessoal, na inicialização dos próprios programas, isso se torna muito mais rápido, né? Então, lembrar que o SSD ele tem um custo mais elevado, sim, mas a grande vantagem é a alta velocidade de acesso. José Rego perguntando, professor, qual a diferença entre disco óptico e disco magnético mesmo? Disco óptico é aquele que usa laser, que usa luz para fazer gravação, como CD, DVD e disco Blu-ray. Já discos magnéticos é aqueles que usam uma superfície magnética, onde tem um braço e na ponta tem um ímã, como o caso do disco rígido, que é um magneto. E esse magneto fica mudando a polaridade da superfície magnética do disco rígido em polaridade positiva, negativa, dando a ideia dos bits de 0, 1, 0, 1. Já quando é disco óptico, que é o caso do CD, do DVD e do disco Blu-ray, é laser, é luz que atinge uma superfície fotossensível, criando como se fossem pequenos buraquinhos ópticos, onde a luz vai incidir de maneira diferente, e isso vai dar a ideia dos bits 0, 1, 0, 0, 1 e assim por diante, né? O Ademir Oséias, mas roteador é de entrada e saída. Perfeito, roteador é de entrada e saída, placa de rede é de entrada e saída, modem é de entrada e saída, perfeito, porque aí realizam entrada e saída dos dados, né? A Bruna Caroline, professor, na questão que diz qual das alternativas abaixo é incorretamente dispositivo de armazenamento. Aí depende, se a Bruna Caroline colocar ali. Tem que ver quais são as opções ali. Bem, igual quando ela colocar ali, aí eu verifico. Então, aqui por enquanto estamos no SSD, né? A outra dica importante do SSD é a ideia da capacidade de armazenamento do SSD, pessoal. Hoje em dia a gente tem capacidades bem variadas, mas giram na casa dos gigabytes, quando eles são bem pequenos, até a casa dos terabytes. A única coisa é que esses SSDs de terabytes, eles se tornam extremamente caros, né? Mas tem SSD na casa dos gigabytes e na casa dos terabytes também, como eu disse, com um preço muito alto. Boa noite a todos, ali diz o Edson Xavier, grande abraço, boa noite, até a próxima aula. Lembrando que a aula fica gravada e disponível aqui no canal Vê uma Prova Logo para que vocês possam assistir a qualquer momento. Então vamos fazer um resumo agora do SSD, né, pessoal? Resumindo, o SSD é mais rápido que o HD, é mais rápido que o disco rígido, é um dispositivo de armazenamento de dados, como eu disse para vocês. Ele é um dispositivo não volátil, porque o conteúdo dele não é apagado quando o computador é desligado, então esse é um ponto importante, dispositivo não volátil, assim como o disco rígido também. Ele é sem partes móveis, e quando eu digo sem partes móveis, pessoal, a gente está dizendo a ideia de que imaginar que o disco rígido tem muitas partes móveis, o que torna o acesso aos dados no disco rígido muito mais lento de uma forma geral, né? Então isso é importante a gente pensar também quando a gente fala do disco rígido, certo? Beleza. Continuando aqui um pouquinho mais adiante, pessoal, outra resposta é a história da memória flash. Porque quando a gente fala da memória flash, ela é uma memória que apresenta o que chamamos de armazenamento eletrônico. E é isso que permite ele não ter as tais partes móveis. Então isso também é bem interessante quando a gente fala do SSD, né? Apresentar memória flash.
Outra coisa também, ele é uma unidade de estado sólido, é um Solid State Drive, por isso SSD é a sigla dele, né? Ele consome menos energia que o HD, como a gente já tinha visto, menos energia que o disco rígido. E ele também tem um custo de armazenamento mais alto que o disco rígido. Então esse aqui é um print que eu gostaria que vocês fizessem na tela. Seria muito interessante vocês realizarem um print da tela agora, porque isso é um resumo de vários itens que caíram em provas sobre o SSD. Então muito interessante, quem puder aí fazer o print da tela, eu deixo um pouquinho, porque aí vocês sabem que isso é muito relevante aí para as provas de concurso, tá bom? Beleza, pessoal, já fizeram print, agora eu já posso evoluir aqui também. Voltando para a questão, então nós temos lá o scanner como sendo periférico de entrada, o microfone também é periférico de entrada e o SSD é um dispositivo de armazenamento, o que nos dá como resposta aqui a nossa letra D de Dinamarca, como a maioria acabou de fato acertando. Então, D de Dinamarca, de fato, o gabarito da nossa questão. Beleza, pessoal?